Boa noite, queridos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui hoje reunidos de forma online, mas para realizar a nossa terça do propósito. Nós não podemos deixar de nos reunir como igreja do Senhor, para que nós venhamos nos reabastecer da presença dEle, para que Ele venha nos encher da palavra, da direção, da instrução, de tudo aquilo que Ele precisa nos ensinar, nos alertar. Afinal de contas, nós estamos aqui, reunidos como Igreja do Senhor, para que Ele possa falar ao nosso espírito e falar ao nosso coração. Então, meu convite para você nessa noite é que você peça ao Espírito Santo de Deus que os seus ouvidos estejam destapados e o seu coração completamente entregue ao Senhor Jesus. Porque quando estamos desta forma, porque quando estamos dessa maneira, o Espírito Santo vem e ministra nas nossas vidas, ministra no nosso coração. E que nós possamos guardar a palavra que Ele ministrar para nós, guardar no nosso coração e praticá-la, porque Ele quer nos encher dEle e Ele quer que tenhamos mais dEle nas nossas vidas. Enquanto a gente está esperando o povo chegar, eu te convido a compartilhar. Pega o link e compartilha nos grupos de WhatsApp, compartilha no direct, vai compartilhando, toquem a trombeta, avisem as meninas, os casais, os homens da Nova Jerusalém Taquara, que a nossa terça do propósito já começou. Em nome de Jesus, vamos orar para dar início a esse momento na presença do Rei? Pai querido, Pai amado, Espírito Santo de Deus, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada porque nós temos livre acesso a Ti, Senhor. Obrigada, Senhor Jesus, porque servimos a um Deus que nos ama, a um Deus misericordioso, a um Deus zeloso, ó Pai. Muito obrigada porque o Senhor fala ainda conosco, Senhor. Obrigada porque o Senhor ministra nos nossos corações. E nesse momento queremos ouvir somente a Ti, Senhor. Que a Tua palavra venha de encontro ao nosso espírito. Mesmo que seja para confrontar, Senhor, porque o Senhor só confronta aqueles que o Senhor ama. Mas que o Senhor possa vir, Senhor Jesus, com a Tua palavra sobre as nossas vidas nesta noite. Muito obrigada pela Tua presença, porque eu já posso senti-la aqui neste momento, Senhor. Muito obrigada, Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. A paz, Dani, a paz, Silvana. Enquanto o povo não chega, vamos partir para os avisos. Eu quero lembrar que está chegando um momento de celebração, né? De gratidão. Nosso pastor, ele completa mais uma primavera nesse domingo e nós realizaremos na parte da manhã, queridos. Nesse domingo, novamente, nós teremos reunião apenas na parte da manhã. Às 9h30 da manhã nós estaremos com a Escola Bíblica Dominical e posteriormente nós estaremos, a Paixa Lúcia, nós estaremos com o nosso culto de gratidão pela vida do nosso pastor. Então, eu peço que você se organize para estarmos juntos em adoração e celebração ao Rei dos Reis, não somente pela vida do nosso pastor, mas porque a Ele devemos toda a honra, ao Senhor devemos toda a glória, para sempre e sempre. Então nós estaremos reunidos também como igreja para cultuar ao Senhor Jesus. Amém? Então já multiplica aí a informação que nesse domingo também a nossa reunião será na parte da manhã e haverá a celebração do aniversário do nosso pastor. Nesse sábado nós não teremos programação na igreja, somente estarão lá as meninas que estarão preparando essa grande festa no domingo para celebrarmos, amém? Queridos, sem demoras, eu te convido a abrir a sua Bíblia lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. É um texto bastante conhecido, mas que fala bastante ainda ao nosso espírito, ao nosso coração. Hoje pela manhã eu acredito que algum de vocês, eu postei lá no status, eu coloquei uma palavra, né,
dei um bom dia, né, para vocês, para as irmãs, coloquei também lá no grupo. E sem me dar conta, a palavra que foi ministrada naquele momento também era para mim. Nós temos tanto a nossa vida corrida, o nosso tempo acelerado, nós temos tantas coisas nas nossas agendas que muitas vezes a gente esquece, né? Que existe uma pessoa importante na nossa vida. Uma pessoa tão importante, aquela que está conosco em todos os momentos, seja na tristeza, seja na alegria, seja num dia bom, outro não tão bom, mas ele está sempre ali do nosso lado. E a gente acaba não tratando essa pessoa como uma pessoa. A gente acaba, às vezes, lidando como se fosse uma energia ou como se fosse algo que não fosse sólido na nossa vida, mas que a gente tem ali como se nós tivéssemos somente sentido a presença dela se nós nos arrepiássemos. Mas a pessoa do Espírito Santo de Deus vai além daquilo que a gente tem entendido sobre ele. Ele é uma das pessoas da Trindade. E quando Jesus, né, foi assunto aos céus, ele falou: eu estou deixando alguém tão importante, tão igual a mim, e que será necessário, porque eu entendo que vocês vão precisar. Então eu estou indo, mas eu estou deixando um igual a mim para caminhar com vocês. E aí eu fico imaginando que os discípulos, naquele momento, eles deveriam ter tido o entendimento de que, da mesma forma que Jesus, homem, caminhou do lado deles, o Espírito Santo de Deus também estaria ali, caminhando lado a lado. Com uma única diferença: Jesus estava em carne e conduzia os discípulos. A diferença é que o Espírito não estava em carne. O Espírito não está em carne nas nossas vidas, mas ele continua tendo a função de conduzir e de nos dar direcionamento. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje. O versículo que nós vamos ler está lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, onde o Senhor vai falar para a sua igreja de Laodiceia assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Espírito Santo de Deus, foi a tua palavra que foi lida. Dá vida à tua palavra neste momento, nas nossas vidas. Que o teu Espírito venha vivificá-la em nós, em nome de Jesus. Esse texto, como eu falei no início, ele é um texto bem conhecido. Mas eu quero trazer alguns pensamentos, algumas reflexões que foram trazidas a mim primeiramente, mas que é muito importante, como um alerta, como um despertar nas nossas vidas, né? Você pode imaginar um rei que bate a porta. Imagina que esse rei, ele não invade. Ele é o dono da casa, mas ele bate a porta para poder entrar. Ele criou todas as coisas. Ele criou a mim, ele criou a você, ele criou o universo, ele criou todas as coisas existentes na nossa vida. Ele sustenta o universo com a sua palavra, mas está do lado de fora, batendo na porta de uma igreja. Queridos, eu e você somos casa favorita do Pai. Então, ele diz na palavra dele que eu estou à porta e bato. Significa que, como casa favorita, ele está do lado de fora, batendo a porta. E isso é que tem acontecido muito nas igrejas. E era o que estava acontecendo na igreja de Laodiceia. Uma igreja que se considerava rica, uma igreja bem-sucedida, uma igreja que pode-se dizer que ela era autossuficiente, porque ela se sustentava
Mas Jesus estava falando para a igreja de Laodiceia: vocês são meus. Eu estou à porta e bato. A gente precisa entender que Deus, ele poderia arrombar a porta do nosso coração. Ele poderia arrombar, invadir. Mas aquele que arromba, invade, é Satanás. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. E Deus jamais agiria da forma com que o inimigo das nossas almas age. Jesus, ele respeita o livre-arbítrio, apesar de que quando nós o aceitamos como nosso único e suficiente Salvador, a gente declara com a nossa confissão de fé de que nós estamos morrendo para o mundo e vivendo para Cristo. E a partir desse momento, quem está governando a nossa vida é o Senhor Jesus. Então a gente transfere a nossa vida, as rédeas da nossa vida para as mãos de Deus. Então a partir desse momento a gente entende que não somos nós mais que governamos a nossa vida. Então de certa forma a gente acaba abrindo mão do nosso livre-arbítrio, mas mesmo assim Jesus respeita a nossa decisão. Ele vai sempre perseverar porque o seu amor é leal para conosco, mas ele jamais irá desrespeitar uma escolha nossa. E nós muitas vezes não temos escolhido abrir a porta para Jesus. Ah, mas isso é impossível, eu aceitei Jesus, eu sou salvo. Amém. Mas a gente não pode esquecer que a salvação é o primeiro passo de uma conversão. Mas após a salvação, existe a conversão do caminho. E quem é o caminho? A gente converte para o caminho, que é a verdade e a vida, que é Jesus Cristo. Então, nós precisamos entender que o Senhor está à porta. Nós temos a chave dessa porta e a decisão precisa ser nossa para abrir a porta para o Senhor Jesus entrar e fazer morada. Mas uma coisa bem interessante, a igreja de Laodiceia, ela tinha muitos recursos, não faltava nada, mas faltava uma coisa: ela estava vazia da presença. Será, pastora? Eu te digo que sim, porque se Laodiceia, a igreja do Senhor, estivesse cheia da presença, o Senhor não estaria do lado de fora batendo a porta. Ela já teria aberto a porta para que o Senhor pudesse entrar, e Ele não estaria declarando isso: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, significa que a porta estava fechada. E se uma porta estava fechada, ele não tem como entrar. E aí ele complementa: aí sim, depois que você abrir a porta, eu entrarei em sua casa e sentarei contigo para cear. Então a gente tem um entendimento que a igreja de Laodiceia, ela podia até estar fazendo as coisas para Cristo, mas ela estava vazia da presença. E nós precisamos ter muito cuidado com isso, pois os dias de hoje nós estamos mais preocupados em executar, em fazer, do que convidar a presença para estar do nosso lado, realizando aquilo que nós precisamos. Por isso que hoje pela manhã eu declarei: não esqueça de convidar o Espírito Santo de Deus para caminhar lado a lado em tudo aquilo que você faz, em tudo aquilo que você estava planejando. Eu falei: chame Espírito Santo de Deus para a equação do seu dia, porque Ele é o teu consolo, Ele é o teu ajudador, Ele é o teu auxiliador, é Ele que te capacita, é Ele que te ensina todas as coisas que você não sabe, que você não tem entendimento. É Ele que te traz o discernimento para aquelas pessoas que estão ao seu redor, as pessoas que estão à sua volta. E muitas vezes, por não permitirmos que Ele faça parte da nossa vida, do nosso cotidiano, nós estamos agindo com a força do nosso braço. Nós estamos nos sentindo o quê? Autossuficientes, como a igreja de Laodiceia. E aí a gente deixa Ele de fora, batendo a porta, insistentemente, falando: eu só quero entrar, eu quero participar da sua vida, eu quero estar aí te mostrando, te direcionando, te dando livramento, te dizendo: não vai por aí, porque aí é um caminho mais espinhoso, um caminho mais longo.
Ele não quer fazer parte da nossa vida porque Ele quer simplesmente o controle da nossa vida. Ele quer fazer parte das nossas vidas porque Ele nos ama. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e agradável, e a partir do momento em que Ele faz parte da nossa vida, faz parte do nosso ordinário e do nosso extraordinário, Ele vai governar e Ele vai nos fazer prosperar. Ele vai fazer com que aquele versículo se cumpra nas nossas vidas. Aonde você plantar a planta dos seus pés, aquele lugar será abençoado. Porque não basta eu colocar os meus pés como um ser humano sem a presença de Deus. Eu preciso estar cheio, eu preciso estar com a presença dele caminhando comigo lado a lado, para quando eu puser a planta dos meus pés ou puser as mãos aonde seja para executar o que eu preciso no meu ordinário, para realizar a obra do Senhor, as pessoas possam ver que há algo diferente, porque existe dentro de nós, em cada coisa que realizamos, a presença do Espírito Santo. E Laodiceia não estava fazendo isso. Então, quando Jesus escreveu esse alerta para a igreja de Laodiceia, ele também fez questão de registrar para que seja um alerta para as nossas vidas. Quantas vezes achamos que estamos bem com Deus? Quantas vezes a gente acha que só porque temos estrutura, nós temos sucesso aparente, temos um bom nome, um bom sobrenome, somos conhecidos, achamos que estamos bem com Deus? Quantas vezes nós temos esse tipo de pensamento? Mas a presença de Jesus não é garantida pela nossa movimentação. Ela não é garantida pela movimentação da igreja. A presença do Senhor, ela é garantida pela rendição da sua igreja. E quando a gente se rende, a gente renuncia. E quando a gente se rende, a gente reconhece que sem Ele nada somos e que sem Ele nada podemos fazer. Podemos até ter assim cultos cheios de luz, de som, de palavra. E ainda assim, se Jesus estiver do lado de fora, se a porta não for aberta, Ele não estará ceando conosco. E sabe o que significa esse ceiar conosco? Significa que Ele quer intimidade conosco. Você quer um exemplo? Imagina que você convidou alguém para jantar, mas você não deixa a pessoa falar, você não deixa a pessoa comer, muito menos se sentar. Como é que essa pessoa vai se sentir? Ela vai se sentir à vontade? Ela vai se sentir íntima? Ela vai se sentir com liberdade para fazer movimentações dentro da sua casa, para fazer organizações, para mudar coisas de lugar, para sinalizar para você o que precisa ser feito ou o que pode ser melhorado? Não vai, porque ela não vai se sentir o quê? Confortável. E é assim que o Espírito Santo de Deus se sente, quando nós queremos a presença, mas não damos liberdade para Ele. O Espírito Santo, ele quer atuar na tua vida. Ele não quer ser uma decoração. Ele não quer ser um item de dentro da sua casa que fique ali, né, para que você possa chamar a atenção das pessoas ou para que você possa exibir. Não. O Espírito Santo de Deus, ele quer ser um ajudante espiritual. Ele quer ser o teu guia. Ele quer ser o seu Senhor. Ele quer um espaço muito maior do que hoje nós estamos dando para Ele. Ele quer o controle da nossa vida. Ele quer o controle do nosso coração. Ele quer o controle das nossas mentes, da nossa mente. Ele quer o controle das nossas atitudes, das nossas ações. Mas a gente só consegue isso quando renunciamos o nosso próprio eu. Quando abdicamos das nossas vontades e falamos para Ele: Senhor, Tu és único Senhor na minha vida. Pode entrar, pode habitar, pode mudar as coisas de lugar, pode levantar esse tapete
e olhar lá para debaixo dele. Vê se tem uma sujeirinha, Senhor. E se tiver, sinta-se à vontade em remover essa sujeira. Porque, queridos, é necessário essa liberdade, o Espírito Santo de Deus ter essa atuação livre dentro de nós. Porque ele tem a função de nos impulsionar a sermos cada vez mais semelhantes a Deus. E se ele não tiver essa liberdade, ele não vai conseguir agir para nos levar a alcançar a estatura de homem perfeito. E não esqueçam que para que a gente entre na eternidade, para que a gente alcance os propósitos de Deus, para que a gente alcance os planos do Senhor nas nossas vidas, nós precisamos chegar à estatura de homem perfeito. E nós não chegaremos sozinhos se nós não tivermos o Espírito Santo de Deus para nos ajudar. Mas muitas vezes a gente quer o consolo, mas não quer o confronto. A gente quer a inspiração, mas não quer a direção. Nós precisamos permitir que ele tenha atuação. Não tem como nós querermos que ele venha sobre as nossas vidas sem que ele mexa no que é necessário. Nós precisamos dar essa legalidade para o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos dar esse espaço para que ele se sinta à vontade para fazer tudo aquilo que é importante ser feito dentro de nós. Porque a mudança, queridos, ela não é externa. A mudança ela é interna. Começa de dentro para fora. O que você reflete no seu exterior é reflexo daquilo que passa dentro do seu coração. E a gente precisa ter esse entendimento. A palavra de Deus vai dizer em João 14, 16 e 17 que Jesus se preocupou com isso. E por isso ele disse: eu roguei ao Pai e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. Ele não te abandona. Ele caminha contigo lado a lado. Por mais que você não consiga ouvi-lo, ou por mais que você não consiga senti-lo, por mais que você não esteja enxergando, apenas creia que ele está contigo. Porque o Senhor não mente. Ele falou para que esteja e fique convosco para sempre. Jesus nos deixou o Espírito Santo como presença constante, não por momentos esporádicos, mas por uma comunhão diária. O Espírito é a extensão viva da presença de Deus, da presença de Cristo em nós. E nós precisamos aprender a não resistir ao Espírito Santo de Deus. Será que o Espírito Santo está entediado ou constrangido dentro das nossas casas? Será que ele está entediado ou constrangido nos cultos racionais que temos realizado? Será que ele está entediado, constrangido, limitado nos nossos corações? Um homem de Deus fez a seguinte declaração: o inferno é feito de portas trancadas por dentro. Jesus quer abrir portas em você que você trancou por dor, medo, orgulho, pecado ou talvez até mesmo autossuficiência. Mas hoje ele fala para mim e para você: eu estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e terei intimidade. Deus, ele não quer formalidade. Deus, ele não quer religiosidade. Ele quer intimidade. A intimidade que um pai tem com um filho. A liberdade que um filho tem com seu pai. Toda vez que um filho se sente ameaçado, ou toda vez que um filho se sente em perigo, toda vez que um filho se sente inseguro, a quem ele recorre? A quem ele recorre? Ele recorre para o seu pai. E o Espírito Santo de Deus, ele está conosco para que nós venhamos ter o consolo
e tudo aquilo que nós precisamos para romper a dor, para romper o medo, para romper o orgulho, para nos libertarmos do pecado e da autossuficiência. Fica tudo mais fácil, fica tudo mais fluido, fica tudo mais leve quando o Espírito Santo de Deus participa da nossa vida. Quando a gente fala para Jesus, entra, pode sentar à mesa, você faz parte da minha vida. Nós precisamos dar essa liberdade porque na cultura bíblica, a ceia é mais do que uma refeição. Na cultura bíblica, segundo a Bíblia, o símbolo da ceia, da mesa, é símbolo de intimidade, de amizade, de aliança, de tempo de qualidade, de partilha. Será que a gente tem partilhado da nossa vida com Jesus? Será que a gente tem tido tempo de qualidade com o Espírito Santo? Será que diariamente a gente renova a nossa aliança com o Espírito Santo de Deus? Será que a gente incomoda tanto o Espírito Santo porque ele quer ser incomodado, assim como a gente incomoda um amigo? Será que a gente pega o nosso telefone tanto quanto a gente nos conectamos em oração com o Espírito Santo de Deus, ou para contar uma novidade, ou para pedir uma ajuda, ou para pedir um conselho, ou para pedir um segundo ponto de vista? Tudo isso que você faz com um ser humano, que você chama de amigo, você pode fazer com o Espírito Santo de Deus, e eu tenho certeza. Eu não estou dizendo para você ignorar o seu amigo, eu não estou dizendo para que você encerre o seu ciclo de amizade, mas eu tenho certeza que se a sua intimidade, o seu relacionamento for com o Espírito Santo de Deus também, ele vai ser muito mais assertivo, porque Deus não falha. Deus, ele não tem tentativas de erros e acertos. Deus é certeiro, Deus é intencional. Deus não tem segundo plano. O plano de Deus é perfeito para a minha vida e para você. Então, quem seria a melhor pessoa para confiarmos, senão o Espírito Santo de Deus? Aquele que ele deixou para caminhar para sempre conosco. Na tradição hebraica, cear com alguém era como dizer, eu tenho comunhão com aquela pessoa. Ou seja, significa que não é qualquer pessoa que você coloca para dentro da sua casa, e o Espírito Santo de Deus, ele não é qualquer pessoa. Ele é uma pessoa especial que quer fazer parte da sua vida, que quer fazer parte da sua intimidade, que quer ter comunhão contigo. Quando você convidava, lá segundo a tradição hebraica, alguém para ceiar, para jantar, para sentar à mesa com você, você estava declarando, eu confio nessa pessoa, por isso é que ela está entrando na minha casa, por isso é que ela está fazendo parte da minha vida. Então, de certa forma, você declara que você tem aliança com aquela pessoa. E nós precisamos, queridos, nós precisamos permitir que o nosso coração seja aberto para que o Espírito Santo de Deus ele entre, para que ele sente à mesa e nós tenhamos essa confiança, essa comunhão e essa aliança com o Espírito Santo. Jesus, ele quer mais do que a nossa adoração pública. Ele quer sentar conosco na nossa rotina, no nosso dia a dia. E ele quer estar conosco no quarto, ele quer estar conosco no silêncio, ele quer estar conosco no trabalho, ele quer estar conosco nos nossos pensamentos. O Espírito Santo quer conversar contigo durante o dia. Ele não quer apenas conversar contigo durante o culto. Nós nos reunimos como corpo de Cristo, estamos ali para cultuar, adorar, celebrar, honrar ao Rei dos Reis nas nossas vidas, mas isso não pode se limitar só a um culto de domingo. Isso precisa fazer parte da nossa vida. Isso precisa ser um estilo de vida. Como eu falei, não pode ser. O Espírito Santo de Deus, ele não pode ser apenas um acessório. E infelizmente, nós temos visto muito hoje que o Espírito Santo de Deus, em muitos lugares, estão sendo usados como um acessório.
Nós vivemos dias de performance, nós vivemos dias de plataformas, nós vivemos dias de agenda, de programação, mas muitas vezes sem a presença real do Espírito Santo de Deus, e nós não podemos viver desta forma. Estamos ocupados demais com o que é urgente e esquecemos do que é essencial. A gente não pode esquecer, assim como a gente não esquece de se alimentar, assim como a gente não esquece de respirar. O ar, o oxigênio é essencial para a nossa sobrevivência. E o Espírito Santo de Deus não é diferente. Ele precisa ser essencial para as nossas vidas, assim como o ar é para a nossa existência. E Ele está falando conosco hoje. Ele está falando comigo, Ele está falando com você. Eu estou à porta e bato. Eu não vou desistir, eu vou continuar batendo a porta, eu vou continuar dizendo: ei, eu estou aqui, eu quero fazer parte da sua vida. Mas a chave está aí, ó, dentro do seu coração, está nas suas mãos. Você precisa abrir. Se você não abrir a sua vida para mim, eu não vou entrar. E a pergunta é: será que a gente tem ouvido o Espírito Santo de Deus bater a porta? E se nós temos ouvido, porventura a gente tem respondido a Ele? Nós temos respondido ao chamado? Ou a gente está do lado de dentro, ouvindo, e com medo de ter a atitude de nos levantarmos da onde nós estamos para abrir a porta? Não deixe que o medo te paralise, queridos. Não deixe que a dor, o orgulho, uma ferida, uma decepção, uma frustração te impeça de abrir a porta para o Senhor entrar e sentar à mesa da sua vida. O Espírito Santo não quer um lugar entre tantos. Ele quer ser o centro da nossa vida. Ele quer ser o centro da nossa casa. Ele quer ser o centro dos nossos pensamentos. Ele quer envolver-se em tudo. Ele quer envolver em decisões, ele quer se envolver nas suas emoções, ele quer se envolver nas suas palavras, ele quer se envolver nas suas escolhas, ele quer se envolver, queridos, no seu ministério, ele quer se envolver na tua casa, no teu lar. Talvez você esteja: eu já estou cansado, eu já não sei mais o que fazer para unir a minha família, eu já não sei mais o que fazer para poder ensinar o meu filho ou para tentar resgatar o meu casamento. Mas você não precisa saber, você só precisa buscar no lugar certo, que é a chave aonde você vai abrir a porta da tua vida e da tua casa para que Ele possa entrar e organizar tudo aquilo que é necessário ser organizado na sua casa, na sua vida. Não existe mistério, queridos. A porta está diante de você. Você está vendo a porta. Você tem a chave. Jesus ainda está batendo, Ele não desistiu de você. E Ele também não vai desistir, Ele vai continuar batendo a porta até que você tenha a coragem de abrir essa porta e permitir que Ele possa habitar. O céu ainda quer entrar na sua vida. O céu ainda quer entrar na sua casa. Você quer trazer o reino? Você quer trazer os céus para dentro do seu lar? Você quer a paz que excede todo o entendimento? Você quer aquele amor libertador, aquele amor perdoador, aquele amor que te dá a força e esperança quando ninguém está vendo o seu momento mal, a sua dificuldade? Abra a porta. E hoje é dia, queridos, hoje é dia de você voltar a priorizar a presença. Hoje é dia de você ouvir a voz do Espírito Santo e obedecer. Hoje é dia de você convidá-lo a reinar não só em visitas, mas a permanecer como um morador do seu coração e da sua vida. Entrega a casa, entrega a chave, entrega o controle da sua vida. Se você entende que tem vivido com Jesus do lado de fora de algumas áreas da sua vida, se você tem sentido o Espírito Santo de Deus só como um mero visitante e não como um amigo íntimo,
se você reconhece que que a tua comunhão esfriou, tua escuta espiritual se calou, abra a porta. Se você sente tudo isso, é o Espírito Santo de Deus hoje dizendo para você: eu ainda estou batendo a porta. Eu só preciso que você abra. Que o Espírito Santo de Deus, querido, possa continuar ministrando na sua vida. Que o Espírito Santo de Deus ele possa alcançar a sua filha Jaqueline Varela, possa alcançar os seus netos, possa alcançar o seu genro. Porque em nome de Jesus, em algum momento, Araci, você declarará que eu e minha casa servimos ao Senhor. O Senhor está aí. Ele está disposto na nossa vida, na vida de cada um. E Ele está com a expectativa diária, todos os dias, de fazer parte da nossa rotina. Então, abra o seu coração nessa noite, porque Ele está aí, esperando por você, com os braços abertos, para sarar a sua dor, para te tirar do meio do caos, para trazer a ordem para dentro da sua casa, para poder te dar a direção necessária, para que Ele possa te dar um novo ânimo, um novo espírito, um novo fôlego, para que Ele possa trazer a sua essência de volta, que é Cristo Jesus. Basta abrirmos a porta, porque Ele está aí, contigo nesse momento. Não duvide que Ele está aí, te tocando nesse momento, quebrantando o seu coração, abrindo o teu entendimento, te dando esse alerta espiritual, abrindo os seus olhos e destapando os seus ouvidos. Então que hoje seja o início de um novo capítulo nas nossas vidas, aonde a gente tem mais um participante na nossa história, aonde a gente tem um personagem, uma pessoa essencial que jamais poderá ser excluída desse roteiro. Em nome de Jesus, Ele jamais será excluído do seu roteiro. Amém? Queridos, eu te convido nesse momento. O pastor ele vai colocar aqui nos comentários, daqui a pouquinho, a chave Pix do nosso ministério. Você sinta-se à vontade em abençoar o Ministério Nova Jerusalém Taquara. Sinta-se à vontade em você semear aquilo que o Senhor ministrar no teu espírito e que Ele possa multiplicar a boa semente. Mas a gente não vai terminar sem orar pela tua vida e sem orar pelas suas finanças, para que o Espírito Santo de Deus continue fazendo a boa obra. Pai querido, Pai amado, Espírito Santo de Deus, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor está aqui, Senhor Jesus. O Senhor está aqui nessa live, ó Pai, e eu posso sentir, ó Pai. Eu tenho certeza que o Senhor está alcançando corações. Eu tenho certeza que o Senhor está tocando vidas. Eu tenho certeza que o Senhor está resgatando, ó Pai, relacionamentos, ó Deus, que talvez se esfriou, que se perdeu. Mas, Espírito Santo de Deus, eu quero glorificar o Teu santo nome, ó Pai, porque a Tua palavra, ela jamais volta vazia. Eu quero glorificar a Ti, Senhor Jesus, porque Tu és misericordioso, o Senhor não desiste de nós. O Senhor continua batendo a porta. O Senhor continua, ó Pai, se preocupando com as nossas vidas, ó Pai. E hoje nós declaramos, Senhor Jesus, de todo o nosso coração, de que entendemos que a Sua presença é prioridade nas nossas vidas. Nós entendemos que ouvir a Tua voz e obedecer é necessário. Nós te convidamos, Senhor Jesus, não só para uma visitação, Senhor Jesus, mas para que o Senhor possa reinar e habitar dentro de nós. Nós entregamos a nossa casa, nós entregamos a nossa chave, Senhor, do nosso coração, e entregamos o controle da nossa vida nas Tuas mãos, ó Pai. E te damos a liberdade, Senhor Jesus, de fazer o que for preciso dentro de nós para arrumar a nossa casa, para arrumar a nossa vida, Senhor,
Mas nós queremos, Senhor Jesus, a Tua presença abundante nas nossas vidas. Nós queremos, Senhor Jesus, ter a Tua presença real em nós, ó Pai. Tu tens a liberdade, Senhor. Toma, Senhor Jesus, o Teu lugar de honra nas nossas vidas, Senhor. E pode habitar. Pode mudar as coisas de lugar. Pode excluir, Senhor Jesus, o que for preciso de dentro de nós, das nossas vidas, ó Pai. Tudo aquilo que nos afasta da Tua presença. E tudo aquilo que tem feito, Senhor Jesus, a porta permanecerá fechada. Que seja arrancado das nossas vidas, Senhor. Se foi uma ferida, que o Senhor possa curar. Se seja uma dor, que o Senhor possa trazer o bálsamo. Se foi uma decepção, Senhor Jesus, se foi uma frustração, que o Senhor possa trazer, Senhor Jesus, um novo ânimo. Espírito Santo de Deus, mas que os nossos olhos, Senhor Jesus, permaneçam fixados em Ti, para que a nossa porta jamais seja fechada e que nós jamais venhamos deixar o Senhor novamente do lado de fora, ó Pai. Porque como nós declaramos, a chave da casa, ela está nas Suas mãos, ó Pai. De hoje em diante, nós assumimos um compromisso contigo, uma aliança de amizade, de comprometimento, Senhor, de jamais permitir que o Senhor seja excluído das nossas vidas, mas que o Senhor faça parte de cada detalhe, de nossas ações, de nossas emoções, de nossas palavras, de nossas decisões, de nossos planos, de nossos projetos, ó Pai. Porque o Senhor é Senhor e Rei das nossas vidas. Sem Ti nada somos e sem Ti nada podemos fazer. Abençoa a finança dos Teus filhos, ó Pai. Tu conheces a necessidade de cada um, Senhor. Então eu te peço, Senhor, conceda a administração financeira necessária, ó Pai. Fecha a boca do devorador, Senhor. Manda o socorro, Senhor Jesus, que os Teus filhos estejam precisando. Eu não sei, mas o Senhor sabe qual e o que eles precisam, ó Pai. Manda, Senhor Jesus, porque o Senhor é o socorro bem presente no momento da angústia. E a cada oferta, Senhor Jesus, realizada, ó Pai, possa ser multiplicada na vida de cada ofertante. Que a boa semente possa multiplicar, Senhor Jesus, mais e mais na vida daqueles que estão em amor, Senhor, lançando esta semente financeira na Tua casa, no Teu ministério, ó Pai. Muito obrigada por este momento, muito obrigada por este encontro, muito obrigada por cada vida que aqui está conosco e permaneceu até agora. E muito obrigada por aqueles que assistirão posteriormente essa transmissão, ó Pai. Nós Te adoramos e Te amamos em nome de Jesus. Queridos, que o Senhor possa abençoar a sua vida, que Ele continue a ministrar no seu coração. Eu quero lembrar você do nosso compromisso, para quem não estava aqui no início da live, do nosso compromisso de domingo. Nós estaremos com o culto pela manhã, às 9h30. Nossa reunião não será tarde e noite, será domingo às 9h30. Teremos escola bíblica dominical às 9h30. E posterior à escola bíblica dominical, nós teremos o nosso culto de aniversário, de gratidão pela vida do nosso pastor. Você que é da casa é nosso convidado, e você que não é, você também está sendo convidado para celebrar e adorar ao Rei dos Reis, o Senhor das nossas vidas. Amém? Que o Senhor possa abençoar a tua casa e a tua vida. Um beijo grande para você. Vou mandar um para o pastor também, ó. Um beijo grande do pastor para você, que você possa ter uma noite de paz e que sua quarta-feira seja abençoada, marcada pela presença do Espírito Santo de Deus. E não esquece, amanhã quando você levantar, convida o Senhor para a sua vida. Em nome de Jesus. Um beijo grande. Fiquem na paz, queridos.